Olá, investidores! Tudo jóia com vocês? Bem-vindo ao Compondo Dividendos. E nesse vídeo a gente vai trazer a carteira do canal. Como vocês sabem que acompanham o canal Compondo Dividendos, todo final do mês a gente traz a carteira do canal, se entrou ou saiu algum ativo, qual foi a performance no decorrer desse mês e o quanto total de patrimônio, o quanto de dividendos caiu nesse mês e as metas, a gente tem metas dessa carteira de dividendos, de fundo imobiliário especificamente, para usar para aposentadoria. E assim como a gente tem bastante ativos alocados nessa carteira, o que a gente pode fazer é aproveitar quando cai o dividendo, alocar em ativos que estejam baratos para diversificar a carteira, tanto de recebíveis imobiliários, de papel, que tem vários segmentos dentro dessa carteira, como galpão logístico, híbrido, fundos de shoppings, além, claro, de recebíveis imobiliários, entre outros segmentos. É fazer uma composição todos os meses para cair o dividendo e a gente fazer a realocação da carteira de forma que gere automaticamente o próprio reinvestimento, uma bola de neve dos dividendos para aumentar cada vez mais. E a gente, lá para frente, se sentir confortável com essa carteira, confortável na aposentadoria. Tem o pessoal que falta pouco tempo para se aposentar e tem o pessoal novo que está começando a investir, que tem todos os longos anos aí percorrer para investir cada vez mais e ter um futuro tranquilo. E vem ver comigo como ficou essa carteira nesse mês de julho. Bora assistir? Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda deste ou aquele ativo, e sim, é uma forma que a gente pode demonstrar os ativos, a carteira, o rendimento, para a gente se basear e se motivar a investir. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, nesse último mês, teve uma queda de 0,45%. Olhando assim, é uma queda pequena, razoável, tranquila para fundos imobiliários. Não é uma queda brusca aí de muita volatilidade nesses investimentos, o que é até tranquilo e normal. Atualmente, o preço do índice está 3.813 pontos, mas já tivemos o pico no mês de 3.846 e a mínima abaixo de 3.800, fechando então 3.798. Porém, deu uma subidinha nessas últimas semanas aí, ou 3.813. Da parte do IFIX, da carteira do canal, o que a gente tem um patrimônio total, como vocês podem ver aqui em cima, patrimônio total, R$ 124.187 com 57 centavos. Esse é o preço atual do patrimônio. Podemos ver que aqui nesses últimos 2 meses de junho e julho não teve lucratividade da própria aí, da cotação do mercado, mas também não tivemos queda. Ele está aí praticamente no 0 a 0, olhando somente pelo preço de cotação. 100% em fundo imobiliário nessa carteira. E os dividendos que eu recebi dessa carteira que eu montei aqui foi R$ 14.945 com 26 centavos, ou seja, o aporte mais os rendimentos que caíram, ou seja, de 124 mil, praticamente 14.943 foi somente de dividendos desse valor total aqui. O que para mim tá tranquilo, eu acho bom, tá legal esse dividendo que vem caindo todos os meses. A rentabilidade total está com 24,12% e nos últimos 12 meses, 9,63%. Mesmo aí que deu uma queda nesses últimos meses, 2 meses aí dos fundos imobiliários, o que, claro, vai ficando mais barato os ativos para fazer novos aportes, com risco-retorno ali, né? Um preço justo mais interessante para em vários ativos, em vários segmentos. Seguimos com 18 ativos. Dos 18 ativos,
Eu fiz um vídeo do canal que entrou um ativo novo para essa carteira, que eu fiz um vídeo referente a isso, foi o HGLG11, que foi um ativo novo de galpão logístico que entrou aqui para a carteira e batemos mais uma meta esse mês. Fiquei contente, bater meta é sempre bom. É referente ao valor de recebimento de R$ 1.000 nos últimos 12 meses. Não é R$ 1.000 nesse mês, mas sim nos últimos 12 meses que fechou a média de R$ 1.000. Ou seja, lá no início teve meses que recebemos menos, mas como a gente foi aportando, alocando e superando os 1.000 por mês, fechando ali nos 12 meses essa média de R$ 1.000 em recebimentos de dividendos e de valor patrimônio total, que é os 100 mil, atingir a famosa marca de 100 mil investidos da carteira em fundo imobiliário, é uma marca interessante. A gente já bateu aqui já faz tempo, que a gente bateu os 100 mil, agora 1.000 em dividendos nos últimos 12 meses. E as metas para o próximo mês, esse aqui é metas em andamento de proventos aqui, 1.600, aqui é o salário mínimo. A meta aqui agora é ganhar um salário mínimo nos últimos 12 meses, 61% está em andamento, creio que, e tomara que daqui a alguns meses a gente consegue bater o salário mínimo em dividendos dessa carteira. Depois aqui é uma meta mais alta, que é 3 mil, que é mais longa essa meta aqui, 3 mil por mês de dividendos. E da meta patrimonial agora, a nossa meta é chegar a R$ 200.000 investidos. Temos 62% já concretizado, falta ainda alguns por cento para chegar a 200 mil. E aqui é uma meta bem grande, né? Chegar a 1 milhão de patrimônio dessa carteira de fundos imobiliários. É uma meta grande, alta, falta bastante ainda para conseguir, né? Claro que de 200 mil para 1 milhão é muita diferença esse valor. Na aba de lançamentos das compras desse mês de julho, foi alocado o valor total de R$ 3.247,45, mais alto, claro, que o mês anterior, que foi apenas dos revestimentos dos dividendos. Então, aqui já aumentamos os aportes nesse mês. E as alocações, que a gente fez um vídeo aqui do canal referente a esses valores de aporte em fundos imobiliários, desses ativos, dos motivos que fizeram a gente comprar esses ativos e quanto vai cair de dividendo a mais para o próximo mês. Tivemos aqui lançamento do dia 22/7, teve 3 lançamentos, dia 22/7, que foi LZR, MXRF, HGLG, e do dia 16/7 também teve o HGLG, MXRF e o XPLG, além do shopping do XPML. E aqui é dos meses anteriores. Da aba de rentabilidade, temos aqui a rentabilidade do CDI, da carteira. Se a gente colocar o IPCA, o IFIX também, que é interessante, comparação para essa carteira propriamente de fundo imobiliário, temos aí a carteira compondo dividendos, vindo igual com o índice do IFIX. O CDI aqui é uma linha reta para cima, né? Subindo. O IPCA já ficou bem mais abaixo aí. Rentabilidade 24,5%. IPCA 7,5%, IFIX 26% e o CDI 20%. Estamos um pouquinho abaixo do índice IFIX, mas estamos bem acima do IPCA e do CDI. Da parte dos proventos, batemos recorde de dividendos, fechando o mês de julho com R$ 1.249,19. Essa barra aqui, pode ver que ela está bem maior que as outras anteriores. Vamos lá, em julho, então nos últimos anos, em julho do ano passado, a gente ganhou R$ 834. A gente vem aumentando esses aportes e o recebimento vem caindo a mais, 840, 897, 898, R$ 880, 871. E aí, iniciando o ano de 2026, em janeiro foi R$ 914, fevereiro 1.013, que já alcançamos acima de 1.000 em dividendos, 1.036 em março, abril 1.078, maio 1.142,
junho 1.180 e julho agora o preço atual de dividendos 1.249,19 centavos. E o ano de 2025, o total de recebimentos de dividendos 7.329,80. E nesse ano de 2026, que estamos aí em julho apenas, 7.615,46, o que nesses 7 meses do ano a gente já ultrapassou o que a gente recebeu o ano inteiro de 2025 nessa montagem da carteira. E o que parece aqui até o final do ano vai ter mais uma quantidade boa de recebimentos que a gente vai receber. E o ativo que a gente recebeu mais dividendos foi o VLTM11, que ainda continua em primeiro lugar, com 11,58 que a gente recebeu de rendimentos. Depois vem o KNSC, TRXF, o GGLC11, BTLG, o VGHF11, mesmo que a cota caiu bastante, eles mudaram a estratégia, ainda vem pagando bem até o dividendo do valor total que foi aportado, até porque foi um dos primeiros ativos também que a gente colocou na carteira, então está quase aí desde lá do início. E os outros ativos aí, não vou falar todos agora aqui, mas tem bastante ativos que vem pagando aí, né, na porcentagem de alocação que a gente foi alocando em cada um no decorrer desse período. Vamos ver agora os ativos que compõem essa carteira para recebimentos dos dividendos, carteira para aposentadoria, viver de renda passiva com fundos imobiliários. Temos aqui todos os 18 ativos em ordem do preço atual de cotação, do valor alocado, a valor aportado que a gente tem aqui investido. Temos bastante fundos imobiliários, claro, 18, mas ainda acho interessante, até 20 ativos está ok para ter na carteira, referente, claro, ao valor total aí que tem. Não acho interessante assim, você lá tem 10, 20 mil reais investido, ter tantos ativos não é necessário, mas aí ao decorrer que você vai aumentando do valor patrimonial total, você pode aumentando a quantidade de ativos para ter uma porcentagem legal, interessante ali em cada uma, não tendo aquela disparidade do primeiro ativo, 20%, 50% num e o restante muito pouco em outros ativos que estão ou ficaram alocados para trás. Tanto que aqui no BTLG11, que é o primeiro ativo que está na carteira aqui, ele não está acima de 10%. Às vezes sim, dependendo da cotação de mercado, se sobe mais, mas ele está abaixo de 10%. Como aqui o TRXF11, que está lá em último colocado, a gente colocou mil e poucos reais, mas eu não fiz mais aportes nele. Então ele ficou para trás, não foi alocado mais, então ele fica com essa porcentagem pequena, enquanto outros ativos aí foram alocados do decorrer dos meses, e aí também subiu a cotação, ele está mais aqui na frente. O BTLG11 é um fundo de galpão logístico, tem bastante ativos no seu portfólio. O segundo colocado que a gente mais tem é o GGLC11, que é um fundo de galpão, um fundo híbrido, tem aí galpão logístico e galpão industrial, vem fazendo um bom trabalho na gestão dos ativos, compra e venda. VLTM11 é um fundo multi-estratégia, mas que tem muito recebíveis imobiliários dentro desse ativo, está em terceiro colocado. Em quarto colocado tem o TRXF11, que é um fundo híbrido, tem bastante ativos nesse fundo. Em quinto colocado é o KNSC11, que é de recebíveis imobiliários e sua dívida está atrelada a mais ou menos 50% em CDI e 50% em IPCA. E atualmente está fazendo novas subscrições para captar 500 milhões de reais. BTLG11 é um fundo de galpão logístico da gestora XP e também tem bastante galpão em seu portfólio. O GARI11, que é um fundo híbrido e tem bastante ativos no seu portfólio. O XPML11 é propriamente de shopping center
é o que mais tem valor patrimonial dos shopping centers no segmento de shopping. Em seguida, temos o VISC11, que também é um fundo de shopping, tem bastante ativos dentro do seu portfólio. O outro é também de shopping center, temos 13 shopping center, e o HGBS11 também aí tem na faixa de uns 20 ativos, também tem bastante. O AL011 é um fundo de tijolo, um fundo híbrido, tem bastante ativos no seu portfólio. Outro é o LBVA11, é um fundo de tijolo, um fundo de renda urbana, tem bastante ativos dentro dessa carteira desse fundo, tanto com agências bancárias e desses imóveis aí de renda para locação, varejo. KNSC11 é um fundo de recebíveis imobiliários atrelados a praticamente 100% do CDI. O VGHF11, que é um hedge fund, tem recebíveis, tem outros fundos imobiliários dentro dessa portfólio. O MXRF11, que é o que mais tem cotista e investidores nesse fundo, é um dos maiores fundos de recebíveis imobiliários. Tem o VILG11, que é de galpão logístico, temos poucos valores aportados aqui, tem alguma quantidade legal aí de ativos de galpão. O ativo novo que entrou para a carteira, o HGLG11, se der aí no decorrer dos meses, a gente vai alocando mais valores nele para aumentar a porcentagem investida nesse ativo. É um fundo, um dos maiores de galpão logístico do segmento. É bem interessante, uma gestão boa. Os ativos dentro dele são ativos bons. É uma gestão ativa aí que compra e vende, constrói também, desenvolve esses galpões. E o Tegar a gente tem um valor pequeno alocado, que é mais de desenvolvimento. E aí, com essa taxa de juros alta, afeta nessas vendas dos ativos que tem de desenvolvimento nesse fundo. E até pode ver que aqui nesse gráfico de pizza está até parelho e bacana de ver assim a diversificação desses ativos. É uma diversificação que eu estou achando legal dessa carteira. E aí, investidores, o que você achou dessa carteira? Tem algum ativo que merece atenção, que pudesse entrar nessa carteira, e algum ativo talvez que teria que sair, que não está tão bem assim? Tem algum ativo que você mais gosta que tem nessa carteira ou que você tem na sua carteira de investimento? E a meta é receber os dividendos todos os meses e o dividendo que cai, a gente poder realocar em novos ativos, nos próprios ativos que tem aqui, alocar no que tiver mais barato para a gente poder fazer um equilíbrio legal e receber mais dividendos para o próximo mês e assim fazer aquele aumento de dividendos que a gente viu aqui nos proventos que veio caindo, sempre aumentando. Essa é a ideia, sempre aportando mais e fazendo o patrimônio subir e os dividendos cair cada vez mais. E quando o seu salário cai na sua conta, reserva uma porcentagem desse salário que cai para investir, não propriamente só em fundo imobiliário, tem ações, renda fixa, que tem ativos da renda fixa pagando legal os dividendos, mas aí você poder fazer uma diversificação e cair mais dividendos para poder compor a sua renda. Não é legal? Compondo dividendos, compondo com juros compostos, compor a renda e compondo o seu futuro. Se gostou, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar novos vídeos aqui do canal. Invista, acumule e viva de renda. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!